essa é uma trajetória que começa, que vai da ponte, né? Chega no ápice dela, naquele outubro de 77. A gente voltando no tempo, você deve pensar, o Brasil de 77 era um Brasil meio que saindo de uma fase confusa, já tendo assim uma distensão de um regime militar e tudo, mas ainda era um Brasil de ditadura, e vocês muito novos, né? Entraram numa história como protagonistas de uma história grande, que era um time popular que nem o Corinthians, 20 e tantos anos sem títulos, e vocês com um time infinitamente melhor do que o Corinthians. Você se lembra quando vocês chegaram naquela decisão, o que passou pela cabeça de vocês? Disseram, será que só o futebol basta? Futebol por futebol, a ponte era muito mais time. Como é que foi para vocês chegar naqueles 3 jogos contra o Corinthians? Então, a ponte estava muito preparada para ganhar o título, sabe? Já tinha metido 4 mesmo. Nós estávamos preparados para ganhar, a gente tinha certeza que ganharia o título. Entendeu? Mas, vamos dizer assim, o campeonato, a tabela do campeonato, que foi que derrotou a Ponte Preta. Por quê? Porque, não sei se não seria tendenciosa, mas, veja bem, quem elaborou a tabela achou que a final do campeonato seria aqui em São Paulo, pelos 3, 4, pelos grandes, por isso ficar aqui em São Paulo. Então, a Ponte, surpreendentemente, foi para a final, né, e teve que vir de Campinas aqui fazer os 3 jogos, que é uma façanha difícil, né, porque Corinthians, né, é uma torcida enorme, é um time também bom, né, mas um time que estava há 23 anos sem vencer um título, né, viu que jogando com a Ponte Preta, um time de menor expressão, era a hora de ser campeão, é agora ou nunca, né? Então, nós achamos que podiam vencer, mas era uma batalha muito grande, difícil de acontecer. Tanto é que no primeiro jogo nós perdemos, naquela bola que bateu no rosto do Palinha e acabou entrando, mas vencemos o segundo jogo, né, no domingo, né? Forçamos o terceiro jogo que aconteceu, que ficamos assim muito surpresos, porque até hoje, né, se fala muito, não sei o que aconteceu, que o Jucídio acabou expulsando o Rui a 15 minutos do primeiro tempo, coisa que... Ninguém expulsa. Naquela época... E nem agora. A não ser que você bata no juiz ou que xingue ele no nome, para você ser expulso aos 15 minutos hoje. Vamos pensar que era futebol em 1977, você tinha lá umas justamente, liberdades. Justamente. Ninguém expulsava os caras assim, cartão vermelho, 15 minutos. De forma alguma, nem hoje. Não acontece esse tipo de coisa, né? Então, e era um jogador importante da Ponte Preta. Né? Era o goleador. Aliás, né, no jogo anterior, né, o nosso jogador assim, muito importante, a Ponte jogava muito pelo lado esquerdo, pela força e pela descida do Odirley, pelo lado esquerdo. Entendeu? Aí no jogo anterior já amarelaram o Rui Rei, né, já ficou fora do terceiro jogo. E logo de início, né, jogamos o jogo inteiro praticamente com um jogador a menos, um jogador importante a menos. Então, até que o time saiu bem, né, tentou segurar de toda quanto é forma. E, né, acabou tomando esse gol que a gente não esperava. Você quase tirou esse gol, pegou ali na sua cabeça, a cabeçada do Vladimir. Então foi assim um bate-rebate, né, e a gente acabou tomando esse gol aí, que aliás foi um jogo, uma bola para o lado esquerdo, né, que... Um lance com o Ângelo, né? Isso, Mas esse jogo o Corinthians jogou bem. Veja bem, a gente não discute a qualidade do time do adversário do Corinthians, de forma alguma. Mereceu ganhar, ganhou, né, dentro do campo. Nós discutimos o quê? A arbitragem. Não foi boa a arbitragem. Até sobre a arbitragem, quando se lê a respeito, já se ouviu alguma coisa, que o Dulcídio estaria nervoso e inseguro nesse jogo. Ele não ouve o que o Rui Rei fala. Não. Só pelo barulho que estava dos apitos. Dos apitos, isso. O Dulcídio nunca foi diferente. Ele sempre foi assim. Ele era sempre assim, todo jogo que ele apitava, quando você ia conversar com ele, O que você falou? Ele punha a mão aqui, já intimidava.
Mas ele era assim, era o jeito dele, né? Assim, falastrão né? Mandava o jogador calar a boca. Tem até uma história que esse dia eu fiquei sabendo que ele não gostava de pitar jogo do Mário Sérgio. E aí o Mário Sérgio enchia no saco e tal, com ele. Ele chamou o zagueiro e falou, ó, você tem 5 minutos para dar porrada nele, que eu não vou pitar falta. Pode dar. Logo Entendeu? Assim, ele era assim, bem folclórico, né? Do jeito dele e tal. Mas o Rui Rei gesticula muito ali. Gesticula, mas o Rui, se você conhecer o Rui, ainda hoje, ele gesticula que é brincadeira, como é a forma dele, é o jeito dele. Mas como você disse agora há pouco, não dava para ouvir. Eu não entendi que o Polozzi falava comigo do meu lado, tão barulho, tanto apito que eles distribuíram, parece 50 mil apitos no estádio. E isso marca profundamente, a gente está falando do Rui Rei, né, professor? Isso marca a vida dele, né, os caras? Aquela decisão muda. Então, mas veja bem, eu sempre fui defensor do Rui. Por quê? Olha bem, agora, por exemplo, esse Campeonato Paulista, agora a Ponte jogou a final novamente com o Corinthians. Entendeu? Antes do jogo, o Crespo já tinha sido vendido, negociado com o Corinthians. Não é verdade? Normal. Agora, aquela época, marcou e ficou com o Rui Rei como, né, uma pessoa assim, mal vista, que dúvida se houve, se vendeu. Não, ele foi transferido para o Corinthians porque o Corinthians ele era bom jogador e interessava. O Corinthians fazia gol pra caramba e interessava. Agora, veja bem, você acha que o Corinthians, sabendo que o cara se vende, vai comprar um jogador que se vende? Não, né, meu? Entendeu? Essa é história que nós jogadores não admitimos. Baltazar é uma fome de gol que é brincadeira. Ele passou por cima do Zico, assim, empurrou o Zico, a bola e tudo para dentro do gol. O Baltazar era um goleador, mas é uma pessoa muito boa. Me ajudou muito também no Japão. Ele foi no Japão. Levei o Baltazar para o Japão e ele foi artilheiro, com 28 gols. Artilheiro de Deus. Artilheiro de Deus. A gente faz uma brincadeira com ele, que a gente brinca que ele nunca mais acertou o chute que ele acertou em 81, que foi contra vocês, né? Aquele gol do Grêmio. De cabeça, Baltazar, matou bonito, bateu! Golaço de Baltazar, mas que gol lindo! Ele meteu aquela bola no trinco, mas ele acertou algum outro chute daquele jeito, Oscar? Nunca mais. É porque lá foi 2 jogos. Lá no Porto Alegre, né? nós ganhamos e ele errou pênalti. Saiu vaiado, saiu triste do jogo. Né? Aí veio pra cá, ele fez aquele gol fantasma lá e foi na minha frente. Eu falava pra ele, como é que você acertou aquele gol lá, rapaz? Ele virou batendo. Meteu no peito e caixa. Então eu levei o Baltazar lá pro Japão, pro meu time. Pro time que eu saí do Camarim e fui pro Kyoto. Aí eu estava no Kyoto, eu pedi a contratação dele, ele já tinha acho que 35 anos. Aí os caras falaram, pô, mas os caras têm 35 anos, você vai contratar? Eu falei, pode contratar, esse aí que não tem problema. O cara vai me dar os gols que eu preciso. Olha, e aí eu falava pro meu auxiliar, o Baltazar não tem jeito, cara, ele não sobe nada de cabeça. Tem um medo de cabecear do caramba. E fazia gol de cabeça, cara. Fez um monte, né? Não chuta nada com a perna esquerda. Fazia gol com a perna esquerda. Pô, e ele tava nesse jogo lá em Salvador, eu lembro, assim, que foi um bombardeio. Eu lembro do Éder batendo falta no meio de campo. Baltazar é uma pessoa muito correta, muito homem, sabe? Ele teve um problema lá com a mulher dele no segundo ano, que ela ficou grávida e ela tinha que ficar deitada, tal. Então ele teve que ficar cuidando da mulher. E ele foi tão homem que ele foi no clube e falou, olha, como eu não vou poder jogar mais, não vou poder treinar, então você pode cortar meu contrato, não precisa me pagar mais e eu vou ficar aqui cuidando da minha mulher e tal, entendeu? Não quis aproveitar do clube, não. Aconteceu, eu vou ficar aqui bacana, e vocês pagando. Não, vocês podem parar de pagar que eu não vou poder mais jogar. Bacana. No dia que o Pelé estava deixando de jogar futebol, tinha lá um zagueiro que tinha 18, 19 anos, né? Que estava ali para marcar o Pelé. No dia que o Pelé queria, porque queria fazer gol, era a despedida dele, né? Quando você volta para aquele começo, o que te vem assim na cabeça? Como é que foi o começo dessa história? Como é que foi
para aquele menino chegar naquela Vila Belmiro lotada para ver uma festa daquela? Bom, eu, na verdade, a minha estreia foi contra o Santos. Foi assim um caso meio assim, inusitado, porque eu era junior e o junior até hoje ainda joga aos sábados. E eu não tinha assistido nenhum jogo ainda da Ponte Preta final de semana. Eu falei, bom, essa semana eu vou ficar aqui porque o jogo é contra o Santos e eu quero ver o Pelé, quero ver o Edu, quero ver o Clodoaldo, aquele time que o Santos tinha, né? Tudo molecada. E tá bom, aí fiquei lá, não vou viajar, fiquei lá para ver o jogo. E à noite, o meu treinador, que é o senhor Mário Juliato, veio falar comigo que o titular, o Araújo, que era o zagueiro central titular, não tinha renovado o contrato e que eu ia dormir do lado do profissional. Que se ele não renovasse, eu iria jogar. Eu falei, puxa vida, vai sobrar para mim agora. Mas tá bom, vamos, né? E aí, de fato, dormi lá e o Araújo não renovou o contrato e eu acabei estreando. Eu e mais um jogador também, outro garoto, o centroavante, o Armando. E por nossa sorte, o Pelé, aquele jogo ele não veio. Ele não compareceu, não sei por que motivo, parece que estava com contusão, ele não veio a Campinas. E a Ponte, nós jogamos muito bem, então tivemos uma estreia, vamos dizer assim, eu não fui excepcional, mas também não decepcionei, entendeu? Não teve erros que me comprometesse. O outro que também estreou fez até um gol, então foi assim, né, foi um sucesso a nossa estreia. Vencemos o jogo por 2-1. Mas Pelé ficou sabendo que eu ia jogar e acabou que não veio, né? Falou, melhor. O Santos escolheu o Ponte Preta para que o Pelé... Ele teve, lógico, contra o Vasco, o seu último jogo, que ele foi lá e bateu o pênalti, fez o gol e tal, mas foi contra a Ponte Preta, de fato, que ele encerrou a carreira. E eu fico pensando assim, puxa vida, será que eles escolheram a Ponte Preta porque é um time menor para fazer gol e o Pelé, né, encerrar a carreira fazendo gol, né? Isso que era, acho que é a ideia dele. Todo mundo dando bola pro homem, né? Vai. Justamente. Então eu falei, puxa, ele vai querer parar de jogar, mas deixando a marca dele, né? Então nós tivemos assim uma atenção muito especial e o pessoal fazia, como você disse agora, aí toca no rei, porque queria que ele fizesse gol, né? Mas de fato ele teve uma jogada boa, assim, de chance de fazer o gol, foi uma cabeçada que ele deu. Mas assim, fora isso, acho que ele jogou meio fora da área, assim, né? Não teve assim tanta dificuldade para a gente nesse jogo. E se a Ponte vencesse esse jogo, iria também disputar a final do Campeonato Paulista. E esse jogo, pelo motivo de ser o último jogo do Pelé, teve assim muita gente no campo, muita imprensa. O jogo foi interrompido diversas vezes, sabe, quando o Santos fez gol. Aí depois a Ponte estava empatando o jogo, que era um resultado bom para nós. Apagou o refletor do estádio, ficou mais 20 minutos no escuro. E a Ponte precisando ganhar. Aí volta, depois acabou que a Ponte tivemos um gol contra do nosso lateral, né, e acabamos perdendo por 2-1. Mas foi um jogo bom, que assim, tenho boas recordações daquele jogo, né? Quando acabou o jogo, porque eu via no Pelé, eu não via um jogador, via um monstro, né, uma coisa assim sobrenatural, né, de ver ele de perto. Na verdade ele era um cara que brilhava, né? E eu me recordo que ele recebeu a bola, eu ia chegar nele, ele pegou a bola com a mão e ajoelhou, né? Falei, porque ninguém sabia que ele estava preparado para isso, né? Ele ajoelhou e começou a saudar a torcida. Então foi uma coisa que talvez para eles estavam programados, mas para os adversários e para a torcida, o jogo, né? não estava sabendo.
Aí eu encostei, eu entendi que ele estava se despedindo e eu queria pedir a camisa, mas tinha vergonha. Falei, pô, vai dar camisa nada, né? Mas então, aí foi né, essa participação nossa aí que acho que valorizou muito, né, a carreira da gente, do nosso time, e principalmente nós que éramos assim, muito jovens, né? Eu não queria ser jogador. E meu pai insistia que eu fosse e tal. E esse dia eu acabei indo com o Edinaldo para lá e tal, mas acabei que não voltei mais. Na Ponte Preta também eu fui, e foi uma coisa assim meio que, sabe, quase que fui amarrado para lá, né? E depois acabei que, 2 vezes eu voltei, saí da ponte. Eu fugi 2 vezes da concentração e fui embora. Aí, como eu tinha que de fato sair da minha cidade para estudar, aí eu acabei que fiz esse sacrifício, né, de deixar a família, porque eu era muito pegado à família, era um caipira, né, do interior e queria ficar em casa, queria jogar do meu jeito, mas não, né, profissionalmente, né. Então, sabe como é que é o interior, né, é todo dia juntos, né, e família grande, tinha eu mais 5 irmãos, e desde que eu me conheço, a minha mãe já trabalhava com tricôs, né, e hoje a cidade é muito conhecida pelas malhas. Ela foi uma das pioneiras, né, desse boom hoje aí das malharias, só que hoje já é mais profissional. Mas assim, na minha vida de garoto, né, o que eu queria ficar na cidade, né, caçar meus passarinhos lá todo dia, ir pescar, né, caçar rã. Sabe, é vida do interior, né? Jogar pelada à tarde, né? E ia treinar e voltar para casa. Tudo ali mesmo, em volta da saia da mãe, né? E eu, na verdade, eu não entendia sabe... e já foi assim com o meu irmão. Meu irmão, o Todd, que era conhecido com o apelido de Todd, os meus amigos mais antigos falam, seu irmão era muito melhor que você. Na verdade era, eu via jogar, entendeu? E na região ali, ele era um dos caras assim que era conhecido como o bom de bola. Mas ele também não quis ser profissional, entendeu? Oscar, e o pai insistiu, Ele insistiu. Ele insistiu. A minha mãe não, mas meu pai gostava muito de futebol e queria que eu fosse. Assim, quando eu aceitei ir para a Ponte Preta para conversar com o seu Mário Juliato, o meu pai já tinha conversado com ele por telefone. O pai já estava ali. Aí quando eu fui para lá para conversar com o seu Mário, eu falei, bom, eu pensei, agora eu vou voltar para a Monção, tu vai voltar, dá aquele tempo ainda, vou enrolar mais um pouco, né? Ele falou, não, a mala dele está no carro. Eu falei, como? Não trouxe mala. Já estava tudo combinado, a mala estava no carro. Já tinha. Ele combinou com o seu Mário, né? E acabei que fui para conversar, acabei ficando, porque a mala ele tinha levado. Pô, quando eu vi o carro do meu pai indo embora, eu já chorei, já ficar sozinho aqui. Teve um companheiro preferencial seu? Você fez dupla diária com o Amaral, por exemplo? Caso você possa não dizer, teve alguma característica que foi mais bacana você atuar com esse companheiro de zaga? Olha, assim, de bolas altas, né, como eu disse, era o meu forte, né, que eu tinha assim, muita facilidade, gostava e tal, treinava para isso. Mas, vamos dizer, Polozzi não era assim, não gostava de muito bola aérea. Né? O Amaral, que eu joguei na seleção de 78, também, se ele pudesse evitar de cabecear... não. Ele não gostava. Não gostava de trombada, não. Pôr a cabeça na bola, ia desmanchar o topete dele, ele não gostava de bolas altas. O Luizinho, que jogou na seleção de 78. Outro craque. Sim, o outro craque, não se discute. Né, eu era velocidade, correria, bola alta, tal, mas eles eram técnicos, né? Você jogava mesmo, com a bola no chão. Mas não gostava de pôr a cabeça na bola também. Entendeu? Então eu fazia essa cobertura aí. Agora o Dario Pereira, já não, o Dario tinha facilidade também em bolas altas, subia bem de cabeça também. Formou uma dupla com ele, pelo amor de Deus, né? Então, foi assim, são assim jogadores que
E alguns gostam, né? Outros não gostam. O Dario era bom por bolas aéreas também, muito bom. Oscar, você formou essa dupla que o Pastor falou muito boa com o Amaral, na Copa do Mundo sendo jogador pela Ponte, né? Você foi disputar uma Copa pela Ponte Preta. Foi eu, o Carlos e o Polozzi, né? Por quê? Por que fomos convocados? Porque em 77 fizemos um bom campeonato de Paulista, né? E fomos para a final. Você lembra como é que foi aquele jogo, quando o Chicão descobriu que ia jogar? Porque o Chicão fez tudo que fez naquele jogo. Como é que foi a preparação daquilo, Chicão? É com você. Não, eu estava sentado lá em Buenos Aires com o Cerezo, conversando no hotel, no corredor do hotel, lá batendo papo com ele. E aí o Coutinho chamou o Cerezo. Ele foi até lá, chamou ele num quarto, ele entrou lá no quarto e voltou triste. Eu falei, o que aconteceu? Hoje ele explicou que o jogo vai ser uma batalha bem dura, né? O time deles veio com tudo para cima, então vamos fazer uma marcação e vai optar pelo Chicão, que é o jogador mais de combate e vai me deixar no banco. Entendeu? Foi isso daí que aconteceu. E de fato foi mesmo, foi um jogo, né? Não sei se foi certo, se foi errado, né? Mas o Chicão, você sabe, era um pau para toda obra, né? Marcava bem, também se precisasse chegar também ele chegava e intimidava, né? Tinha assim mais facilidade de marcação que o Cerezo. Ele é um jogador mais de técnico, né? Mais ofensivo também. Naquele dia você teve que jogar contra o Luque, que era um jogador muito chato de marcar, né? Você lembra do jogo? Assim, o jogo estava tenso, você lembra dentro de campo, estava meio pegado? Esse jogo aí, eles fizeram uma catimba desde a véspera do jogo, entendeu? No hotel que nós estávamos, eles fizeram bagunça na rua, a polícia diversas vezes vinha tirar a torcida, rojões no hotel, para não deixar o pessoal dormir, né? Aquele negócio, aquelas coisas que antes podiam fazer, hoje acho que não fazem mais. E do hotel até o estádio, eu me recordo que teve uma linha indiana, né, de torcedores argentinos, onde o ônibus ia passar e gritando, aquele todo, né? E acabou que nós chegamos no estádio e o Coutinho teve uma ideia boa, que ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora, aquela pressão toda, nós vamos entrar porque antes não era usual. Você trocava de roupa e entrava já direto para o jogo, né? Então, o que ele falou? Nós vamos trocar lá um pouco, né, de uniforme e vamos dar uma volta dentro do campo, aí quando está vendo lá o gramado, vai na pista, olha. Pô, aí o que aconteceu? Fomos lá 20 minutos de vaia até os caras cansados. Taca tudo. Aí vaiaram à vontade, xingaram. E aquilo lá também já deu um entendimento para todos de como é que ia ser. E já deu também uma aliviada, né? Eles vieram para cima, para intimidar, entendeu? O Lucas queria me intimidar, o outro queria intimidar o Edinho. No interior de São Paulo, pô, vai intimidar. Aí o time respondeu bem, entendeu? Né? Retrucou, deu de volta e, né? E jogadores bons, né? Tinha Kent, tinha Lucas, tinha Bertone, tinha um time, o Ardiles, né? O Filol. Aquele time lá, tinha Carlos, Oscar, Polozzi, na esquerda era o Dirley, né? Isso. Vanderlei, Marco Aurélio de cá, Lúcio, Rui Rei Tuta. Até que, não tô lembrando, a memória tá boa. Quando vocês formam esse time, aí se faz a história na cidade, né? Você lembra do começo da formação desse time, da Ponte, para chegar nesses 11 que eu falei? Como é que foi para montar o time, Oscar? E que você fez parte, né? A Ponte, eu até comento sempre com alguns diretores da Ponte, que o nosso treinador era uma pessoa muito boa, que se preocupava não só com o treinamento, com os jogos, mas também com a formação do homem, fora do campo, na educação de cada um. E eu me recordo que
ele me falava que a Ponte Preta todo ano tinha que fornecer, né, a base, porque ele era treinador da base. Todo ano ele tinha que fornecer 4 jogadores para o profissional. Oscar, é o Mário Juliato, né? Mário Juliato. Depois veio ser técnico até de São Paulo. Isso, ele veio com o Minelli para o São Paulo. Seu Mário veio com o Minelli. Veio para o São Paulo aqui. E então foi assim, a Ponte trabalhava no setor assim, de amador muito bem e sempre estava, né, preparando bons jogadores. Quando vendia alguém já tinha outro. No meu caso, por exemplo, né, a Ponte tinha o Samuel, que era um grande zagueiro, né, ele veio para o São Paulo, eu já assumi o posto, né. Aí depois, no meu caso, por exemplo, eu saí, já ficou Juninho e depois veio outros, né, no lugar do Juninho André Cruz e vai por aí afora, né? Então, era assim. Mas, assim, quando eu me recordo um dia que eu estava lá conversando com o diretor e eles vieram apresentar o Lúcio. O Lúcio que estava chegando lá do Mato Grosso. E o Lúcio era muito franzino, sabe, assim, muito magrinho, né? E aí eu me recordo que ele veio, apresentou, nós estávamos lá na sala conversando. E aí ele saiu da sala, eu lembro que o diretor falou, olha aí o jogador que estão apresentando pra gente, com esse tamanho, com esse corpo aí, nós estamos perdidos. Tá bom. No dia seguinte tinha um jogo amistoso e o Lúcio jogou, né? E comeu a bola, né? Aí sabe que os caras fizeram, usaram ele, acho que foi 20, 25 minutos e tiraram e falaram, vamos esconder isso aqui e já vamos assinar contrato com ele. E assim foi formando. Aí veio o Odirley também, do Paraná Clube, que também foi um sucesso. O Rui, que era um jogador do Flamengo, da base do Flamengo, não estava sendo utilizado lá no Rio, acabou vindo para a Ponte e também deu certo. Alguns já tinham lá, né, que era o Polozzi, o Jair estava também chegando, o Vanderlei também chegando, o Marco de Castro estava emprestado, retornou, ou seja, o Tuta já fazia muito tempo que estava lá, ou seja, foi um time assim que foi chegando, foi, né, Oscar, o Dicá era o grande craque desse time, você, o maestro do time era o Dicá, né? O Dicá era, até hoje, né, nós, ex-jogadores que jogamos com ele, todos nós consideramos ele como, de fato, o mestre de cá. E as batidas de falta é brincadeira. Entendeu? É uma coisa assim que é impressionante porque ninguém tem ciúmes do de cá, sabe? É verdade. Entendeu? É uma coisa que nós, jogadores, adoramos o de cá, não só pelo que ele jogava, né? Também pela pessoa que ele é, porque é uma pessoa muito humilde, né? Jogou muito e assim, não sei se foi injustiça, né? Mas poderia ter chegado pelo menos na seleção brasileira, né? Pois é. E ele teve, assim, por exemplo, passagem para o Santos, só que o concorrente dele era o Pelé, nada mais do que Pelé, né? Não dá, né? Mas eu fiquei sabendo que no Campeonato Paulista, o Pelé estava sempre machucado, jogava e tal, e ele acabou fazendo até mais gols que o Pelé, né, durante o campeonato. Era, de fato, formidável. Todas as vezes que eu falo de 82, as pessoas brincam comigo que é meio que eu fazer terapia minha, né? É uma coisa que eu nunca vou superar e eu admito isso, está tudo tranquilo. Agora, você lembra, Oscar, naquela arrancada que vai dar para o time de 82, não estava definida essa camisa 9, né? Teve, estamos falando do Baltazar, até o Robertinho foi testado, né? E o Reinaldo, e fomos encontrar... Em 82 era o Careca. Quando vocês estavam nessa preparação, Oscar, vocês já sentiam que o time tinha encorpado? Falou, pô, estamos bem, esse time vai... O time quase não perdia, né? Ficou, acho que, mais ou menos quase um ano sem perder, né? Mais de um ano sem perder. E aí depois nós ficamos na Toca da Raposa mais de 2 meses treinando, jogando, ia jogar, como eu estava comentando aqui antes, ia jogar em Recife, voltava para a concentração, para a Toca, vinha em São Paulo jogar, retornava, né? Então ficou assim, muito entrosado com o tempo de trabalho junto, né? Mesmo muito junto, a convivência era boa, cara? Muito boa, muito boa. E outra coisa, que esse time tinha aí de vantagem, por isso que é um time hoje, assim, querido pela torcida brasileira, né? Um time que é muito lembrado. Pelo mundo inteiro. Porque, eu vou dizer assim para a torcida brasileira, por quê? Porque era um time que ficava
hospedado aqui no Brasil, na Toca. Saímos para jogar em São Paulo, voltava para a Toca. Ia para Porto Alegre, voltava para a Toca. Então estava muito próximo, jogava amistosos aqui. Hoje o Brasil joga amistosos muito fora e os jogadores se encontram lá fora. Né? Então muita gente não tem não tem mais esse relacionamento com... Tem proximidade. Assim, né? É outra forma né, do relacionamento, é muito, muito longe, né, do torcedor. E assim foi, chegou na Espanha. Me recordo daquele primeiro jogo muito duro, complicado, 0. O Valdir teve lá uma infelicidade que foi a única. É bom assim a gente deixar registrado isso. Qual jogo você fala? Contra a União Soviética, a estreia na Copa. É bom deixar isso registrado. Porque a gente fala, por exemplo, do Valdir. O que entra para a história é que o Valdir tomou um frango lá contra a União Soviética. Foi uma falha que ele teve. O Valdir depois ele vai sem comprometer nos 2 próximos jogos. Então assim, ele teve aquela falha. Brasil estreia, vence ali, 2-1, né? E vem o jogo contra a Escócia, que de novo sai perdendo, né, Oscar? Ali você faz o gol. O gol da virada é seu. Você se lembra daquele jogo? Os caras faziam um gol em Copa do Mundo e tal? Sim, como você falou, o primeiro jogo era um jogo assim, muito tenso, né? A União Soviética, aliás, era a União Soviética, não era a Rússia, né? Com todos os países, com a Ucrânia, com tudo junto. E tinha jogadores também importantes. O melhor jogador do time, o bloquinho ucraniano, né? Então era um time bom também. Mas nós, esse jogo aí da Rússia, contra a União Soviética, nós ganhamos porque, não tenho medo de falar isso para você, porque a União Soviética morreu. Pregou, né? Fisicamente, você via, os caras estavam, porque lá na Espanha é um calor danado, muito calor, e, nossa, eles não aguentavam mais correr, e o Brasil se aproveitou tocando, né? Acabou que virou o jogo. Aí o segundo jogo foi, não foi a Escócia, foi a Nova Zelândia? Nova Zelândia, que o Zico fez um gol de meio de bicicleta, vencemos também. 4-0. E quanto à Escócia, o Brasil levou o gol primeiro, de fora da área também. Eu acabei, o Zico empatou. Uma falta. O Zico empatou e eu desempatei. Aí depois o jogo se tornou mais aberto, né? Eles queriam um time bom, fechadinho e tal. Mas depois do que eu desempatei, aí o Falcão fez um gol, o Ed fez um outro de cobertura, muito bonito, né? Então, o Brasil novamente ficou acreditado por todos e a gente mais forte, né? De avançar. Ali, assim, o que a gente tinha aqui no Brasil era aquela coisa das tardes de Sevilha, né? Daquelas noites de Sevilha, verão na Espanha, aquele clima bom, né? A energia era muito boa. Você se lembra como é que era lá o dia a dia já na Copa, Oscar? Vocês sabiam do Brasil, né? Que aqui tinha essa euforia, time voando. Como é que era para vocês lá na Espanha? Lá também tinha, viu? Assim, muito brasileiro lá, nos treinamentos da seleção. Nossa, eu só via verde e amarelo. Nos jogos que a gente ia, as ruas era só verde e amarelo. E o time estava confiante, porque nós fomos assistir Itália e Argentina. É o primeiro jogo. Entendeu? Aí nós fomos lá para ver o jogo, porque seriam os nossos 2 próximos adversários. Aí a Argentina perdeu com a Itália jogou mal e ganhou o jogo. Né? Aí nós jogamos com a Argentina, metemos 3-1 na Argentina. Acho que foi o melhor jogo que nós fizemos. Esse jogo, que jogo, cara. Que jogo é esse? Um jogo, até hoje eu vejo esse jogo aí, às vezes eu vejo algum lance, as triangulações do meio de campo, dos laterais, eram muito bem feitos. Então vencemos a Argentina, aí quando viemos a Itália, que o time da Itália estava capengando, estava em crise, né, de jogadores com a imprensa, né, sendo muito criticados e tal. E eu falei, bom, não vai dar outra coisa, vamos vencer também, né? Diferente dos outros jogos, a impressão que eu tinha é que o time do Brasil não estava tão à vontade, estava um pouquinho nervoso. Você se lembra como é que foi aquele comecinho do jogo contra a Itália? A gente, olha, eu vou falar a verdade para você, né? Nós estávamos confiantes de vencer, sim, lógico. Entendeu? A Itália não estava. Por quê? Por exemplo, na nossa pré-eleição,
Até o Falcão comentou que tinha conversado com o Conte. Desculpa, porque eles jogavam juntos no Roma. Era o grande atacante do time. Bruno Conte. E ele falou, olha, Falcão, nós já fizemos, a minha mala já está pronta aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Mas logo a gente se vê lá em Roma, porque aqui não está, sei não. Bom, e até ele comentou, olha, Tele, não acha melhor a gente jogar mais fechado e tal, né? Porque o empate é nosso e tal. Aí um palpite aqui, outro dali, né? O Tele falou, olha, nós temos jogado assim o ano inteiro, tem dado certo. E o time sabe jogar assim, o nosso time é ofensivo. Agora, se for mudar, né, eu acho que se perder, todos vão dizer, por que mudou? Se está vencendo, se está ganhando. Né? Mas hoje, avaliando essa conversa que nós tivemos, acho que nós tomamos uma decisão errada. Que atacar a Itália. Atacar a Itália. Então, no meu modo de entender, se fosse hoje, né, se nós, estou dizendo hoje, depois de tantos anos, 30 e poucos anos, né, lógico que na hora você tem que tomar uma certa posição. Mas eu acho que tomou uma decisão errada, porque o empate era nosso, e nós tínhamos 2 laterais ofensivos, excelentes, mas ofensivos, né, e o meio de campo muito técnico, que o único jogador de marcação, assim, meio forte de pressão, era o Batista. Que, na verdade, não jogou porque foi poupado. Porque já estava esperando o jogo posterior, que era contra a Polônia. Então, nós não tínhamos meio de campo assim de marcação, de acompanhar, essas coisas. Era mais técnico, de toque e de aproximação, né? E acabou que fomos surpreendidos, né? Tomamos assim, um gol logo no início, rápido do Paulo Rossi. Um susto. Um jogo que é um baque, né? Logo 5 minutos de jogo. Embora a gente em outros 2 jogos já tenha acontecido isso, como você disse, na Rússia e contra a Escócia, né? E a gente tinha muita assim mesmo, confiança, porque eu lá de trás eu sempre dizia, eu sabia que se a gente não tomasse gol, o nosso ataque não ia deixar de fazer. Com o Serginho, com o Zico, na frente com o Éder. Se tivesse uma falta ali, eles iam cobrar, eles iam fazer gol, qualquer coisa ali, eles iam, né, aprontar alguma coisa lá para o adversário. E como também fizeram, né? 2 gols. Né? Então, é uma história que eu tenho contado já há muito tempo, né? Eu trabalhei na Arábia Saudita, quando eu cheguei, eu fui substituir um treinador italiano, e eles perguntaram se eu podia deixar a mesma comissão, porque o treinador foi embora, e deixou a comissão. Eu falei, pode deixar, não há problema. Ficou só um lá, um auxiliar dele, ficou lá e ficou comigo. Então ele me disse que tinha lido no jornal italiano que o jogo do Brasil, tal, que sempre quando chegava essa época assim, lá também comemora a vitória da Itália. É justo, né? E que o Zoff tinha declarado que essa defesa que ele fez foi a defesa da vida dele. Sim, depois ele veio me dizer isso numa entrevista, né, com a Rádio Jovem Pan, que me puseram aqui, eu não sabia, e ele estava do outro lado lá também, quando o Brasil acho que fez 30 anos Isso. Né, eles também entrevistaram ele, quer dizer, o que seria o gol da minha vida foi a defesa da vida dele, né? Mas você lembra que assim, aquela bola veio, a cabeçada foi perfeita, no pé da trave. Você lembra daquele lance, a hora que a bola veio, você sentiu, falou, guardei. Eu lembro, cara, sabe, então, eu vou falar para você, eu combinava sempre ou com o Falcão, né, ou com alguém que estivesse perto de mim, eu falava, encosta no zagueiro, faz a barra, né, atrapalha ele para eu subir mais, né, sem adversário. E então foi isso que aconteceu. O Éder batia muito bem em falta, né? Ele ia cobrar, a gente está acostumado a fazer sempre.
Porque eu não gostava de esperar a bola, sabe? Eu gostava de atacar a bola. Então ele fazia aquilo assim, eu entrava rápido. Quando eu via que a bola chegava, eu falei, bom, agora eu cabeceei, ela foi na direção no chão, não sei como o cara apareceu com a mãozinha lá e tirou na risca, né? E aí não teve outra chance, foi só essa, foi a última. Né? Oscar, esse lance, assim, eu me emociono de lembrar, assim, desse lance, porque eu acho que esse foi a primeira grande perda da minha geração, assim. Eu era um garotinho de 12 anos de idade. Eu sei, eu imagino, porque a gente, não que queira, né, mas frustra muito os meninos, né, as crianças, né, que não entendem, que tem aquela esperança, e o time sempre vence. Eu também era assim, eu me lembro, quando eu era garotinho, a Copa de 74, quando o Brasil caiu fora contra a Holanda, eu também fiquei decepcionado, né? E a gente acaba que frustrando talvez uma geração sem querer, né? Mas eu queria encerrar, dizer aqui para a rapaziada do Museu da Pelada, que assim, a minha geração, como eu brinco, como o pastor falou, ela vai ser sempre a geração que vai torcer para aquela cabeçada do Oscar entrar. A gente sabe que nunca vai entrar. Entrou, Precisava entrar. O Flávio Prado fez entrar. Porque tinha que entrar aquela cabeçada. Eu quero dizer para você o seguinte, Oscar, eu tenho certeza que isso eu posso falar em nome da minha geração. Eu tenho 46, vou fazer 47 anos. Eu posso falar em nome da minha geração, né? Em instante algum pra gente, a gente terminou frustrado ali naquele 5 de julho. Aquele 5 de julho, ele para nós, ele é seminal assim, porque ele nos ensinou como é que era assim, a coisa do sonho, né? Você sonhar por algo bom. A coisa que eu torci por esse algo bom, eu aprendi com vocês, com você. Você tá aqui, eu me emociono para falar disso, dá uma emaranhada na voz, mas assim, eu quero te agradecer por tudo, né? Pela cabeçada que não entrou, muito mais do que por gols, por tudo. Eu quero te agradecer por você ter feito parte daquilo e por ter recebido a gente hoje.